Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 3. Nós vamos hoje encerrar essa série de mensagens tão rica, tão prática, que tem sido discipulado quando chega a hora de amadurecer. A gente vai encerrar hoje a nossa série no capítulo 3 de Tito, do verso 9 ao verso 15. Eu vou ler, na verdade, a partir do verso 8. Que foi o último ponto da mensagem do pastor Marcelo, não do culto único, mas do culto anterior. E a gente vai conectar essas duas mensagens, como tem sido ao longo de toda a série. Enquanto você abre, eu queria orar pedindo que o Senhor traga paz ao nosso coração, livre a nossa mente das distrações que surgem ao longo do dia, que surgem ao longo do culto, para que possamos, de fato, estar aqui inteiros nesta manhã, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, mas também para sermos ensinados e moldados pela palavra de Deus. Curva sua cabeça. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado porque podemos cantar que o Senhor é torre forte, é alívio, é segurança na hora da angústia. Senhor, nós Te agradecemos porque temos a liberdade de estarmos aqui num domingo pela manhã, publicando a nossa fé, vivendo em comunidade, vivendo em coletividade, desfrutando daquilo que o Senhor conquistou na cruz por nós. Nós pedimos, Senhor, que possamos ter uma continuidade de culto tão abençoado quanto tem sido até agora, e que possamos finalizar essa série com um compêndio de aprendizados práticos para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Tito capítulo 3, do verso 8 ao 15 diz: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Presta bem atenção nas duas palavrinhas, úteis e inúteis. É o que vai sustentar a nossa mensagem dessa manhã. Verso 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu enviar Temas ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. O apóstolo Paulo, assim, encerra a sua carta ao seu amado filho na fé, Tito. E eu queria começar citando o pastor John Bloom, um pastor norte-americano, que no ano de 2021 escreveu um artigo a um blog muito conhecido, principalmente aqui no Brasil também, chamado Voltemos ao Evangelho. E ele fala sobre as distrações que a vida provoca. E a gente vai entender que o que Paulo está falando aqui do verso 9 ao 15, sobre essas discussões tolas em torno da lei ou da genealogia, são distrações ao longo da nossa caminhada no Evangelho. O pastor John Bloom disse o seguinte: nunca os cristãos possuíram tanta riqueza de conhecimento quanto os cristãos ocidentais hoje, o que apresenta muitas tentações para nós e ameaça nos destruir. E nunca os cristãos foram bombardeados com tantas e tão variadas distrações quanto nós. Conhecimento excessivamente familiar, excessivamente rico e excessivamente distraído.
é uma receita para o tipo de audição desinteressada que muitas vezes se manifesta como sendo capaz de explicar o que Jesus disse, sem realmente ser capaz de viver o que ele disse. Eu achei extraordinário a perspectiva que ele traz. A nossa geração é uma geração com conhecimento na palma da mão, extremamente acessível, muito rico, mas às vezes essa riqueza e essa facilidade é tão grande que nós nos distraímos com muita facilidade e saímos daquilo que é essencial ao Evangelho e nos perdemos com aquilo que é periférico. Essa semana, na sexta-feira, eu fiz no Instagram, abri uma caixinha de perguntas, 2 caixinhas, e perguntei: o que você acha essencial ao Evangelho? E foi muito divertido, mas nada se compara ao que as respostas do que era periférico. Saiu desde o umbigo de Adão até se as tatuagens, se barba era pecado, se usar brinco era pecado. E foi muito interessante perceber que, de fato, as distrações são coisas comuns da nossa vida e que nos fazem nos perder. Entre os inimigos e opositores da vida cristã piedosa e prática, sem dúvida que uma das maiores e mais cruéis são as distrações. É muito comum a gente pensar a distração como sendo tudo aquilo que rouba a nossa atenção, que prende a nossa atenção, que desvia o nosso caminhar do Evangelho, e naturalmente a gente olha para isso e diz: é tudo que o mundo oferece. Tudo que o mundo oferece é uma distração. E a gente vai percebendo que não, e no contexto de Tito, o que Paulo está falando não é a respeito de distrações fora da igreja. Ele está falando de um movimento de fábulas, de contendas, de divisões, de partidarismo, de confusão, como Luiz Saião gosta de dizer, de fuzuê dentro da igreja. Ele está aqui exortando, no final da sua carta, ao seu filho Tito, a observar e cuidar da igreja, quanto às distrações que acontecem dentro de casa. Porque muitas vezes o ambiente comunitário da igreja e da teologia também podem gerar armadilhas e distrações perigosas que nos tiram do que é essencial e nos levam ao periférico. Quem é crente batista aqui desde pequenininho, que viveu aí algumas décadas atrás, quem nunca teve aquela célebre comunhão da igreja a respeito da cor da parede, né, Marcelo? Aquele momento abençoador, brincadeira, que as pessoas ficavam ali discutindo, perdendo tempo com tolices a respeito da cor da igreja, da fachada da igreja, se a porta da igreja tinha que ser de madeira, de vidro, de compensado, seja o que for. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de tolice dentro da comunidade? Não precisa ir muito longe, não precisa ir em gerações passadas, basta uma campanha política para mostrar como muitas vezes a gente se perde na caminhada e se embrenha por tolices, e a gente demonstra um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E essa era a preocupação de Paulo com as igrejas de Creta, que elas não dessem espaço para as fábulas judaicas, nem para aqueles que se comportavam na igreja para gerar divisões, mas que elas se preocupassem com o que é útil. E é isso que lá no verso 8 ele começa falando: se dediquem àquilo que é útil. Do verso 1 ao verso 8, o pastor Marcelo falou muito sobre a conduta do cristão que foi salvo por Jesus. E do verso 9 ao verso 15, Paulo vai trazer ali alguns comportamentos, algumas recomendações que nós precisamos observar para não cairmos em tolices e deixarmos de ser úteis na comunidade cristã e nos envolvermos com coisas inúteis. Eu me lembro de uma experiência de alguns anos atrás, o pastor Pedro e Marcos Grego estavam comigo, e foi muito interessante. Eu fui celebrar um culto fúnebre, sepultamento, acho que o pastor Marcelo vai lembrar disso que eu contei para ele. Não conhecia a família e trouxe uma palavra, e logo em seguida a fé daquela irmã não era exatamente a mesma fé que a nossa, e eu falei sobre o encontro dela com Jesus pós a morte. E logo depois que eu saí, veio alguém, tomou a palavra e disse: meus irmãos, temos aqui um jovem pastor, mas eu quero dizer que na verdade não é isso, a nossa irmã dorme.
e carnalmente falando, eu disse, eu vontade de ir ali e dizer que não é isso, e arrumar aquela confusão. Mas por que eu estou provocando? Porque lá no verso 9 do capítulo 3 vai dizer: mas evite questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, porque são coisas vazias e inúteis. A vontade era de ir lá e dizer que não. Mas no que diz respeito ao campo prático, à utilidade do evangelho na nossa vida, o que ia mudar na minha história e na história daquele irmão, se naquele momento de um culto fúnebre com pessoas sofrendo, a gente fosse discutir a respeito desse ponto? O que é que mudaria na eternidade das pessoas? Absolutamente nada. O que Paulo está querendo dizer, e dentre tantas lições que ele traz aqui, eu queria trazer a primeira, é que nós devemos evitar discussões tolas. Mas cuidado, porque evitar discussões tolas não significa silêncio ou falta de posicionamento. A gente precisa discernir quais são os momentos, os contextos e quais são as questões que valem a pena nós nos posicionarmos. E sem dúvida, para o evangelho vivido no Brasil, essa é uma das palavras mais necessárias que nós temos hoje na realidade cristã brasileira. Porque as grandes discussões no evangelho vivido no Brasil são, em sua maioria, você já percebeu? Ao entorno de tolices. Ao entorno de questões que são completamente inúteis e fúteis à realidade de um evangelho que precisa ser pregado e que muda histórias pelo poder da palavra. O apóstolo Paulo é muito claro e direto de como devemos nos portar diante dessas situações, devemos correr delas, devemos fugir dessas discussões tolas, mas às vezes isso mexe tanto com a gente que a gente fica ali se tremendo por dentro, né? Eu tenho que falar, não é possível, eu tenho que defender a fé. São os apologetas da fé moderna, eles nem sabem o que vão falar, o que importa é falar. E vai lá e daquilo ali nasce uma grande confusão, nasce uma ruptura, amigos se distanciam, igrejas rompem, pessoas deixam de congregar, simplesmente porque não se evitou uma discussão tola. Você certamente já ouviu um provérbio português que foi adaptado para o Brasil, que diz: eu dou um boi para não entrar numa confusão, mas para não sair. Eita, misericórdia, né? Isso não é para crente. Você tem que dizer assim: eu dou um boi para não entrar, mas se necessário eu dou uma boiada. Porque a gente diz assim: olha, eu não quero confusão não, mas se me provocarem, eu não tenho sangue de barata, eu vou arrumar confusão. E Paulo está dizendo: evite. Cretenses, evitem essas discussões em torno da periferia da lei, porque isso não é prático e nem útil à fé cristã. Paulo está fazendo uma exortação para que aquelas igrejas da ilha de Creta não se perdessem em torno disso, mas que elas se dedicassem à prática das boas obras, ao que era relevante à comunidade de fé. E essa é uma realidade que nós precisamos ter hoje. Mas então a gente deve ou não deve se pronunciar? A gente precisa ter discernimento. A gente precisa entender claramente se aquilo que está sendo discutido é um elemento essencial da fé cristã. É algo que corrompe a fé. A gente está conversando sobre a divindade de Jesus. É um elemento central à fé cristã. A gente está discutindo sobre a salvação por meio da graça, é essencial à fé cristã. Ou a gente está conversando se o batismo é por imersão ou aspersão. Essas são coisas supérfluas. Tudo tem a ver com a conta d'água. Se você quer gastar mais ou você quer gastar menos, está batizado da mesma forma. E às vezes a gente entra ali em discussões infindáveis a respeito de questões pouco importantes. A gente precisa, além de perceber a materialidade da discussão, ela é central ou periférica, a gente tem que perceber para onde ela está arrumando. Isso é uma conversa, é um diálogo entre pessoas que estão ali refletindo à luz da palavra de Deus? Ou são duas gangues evangélicas brigando por uma verdade absoluta?
Ou são pessoas que estão ali sorrindo, mas furiosas por dentro para se posicionarem como os detentores da verdade? Porque é isso que acontecia com os judaizantes na ilha de Creta. Eram os detentores da verdade absoluta, eram os facciosos, aqueles que promoviam divisões, porque diziam: olha, a minha interpretação da lei, essa minha percepção, ela é a única, ela é a verdadeira, e se perdiam. E a gente tem muito exemplo prático de conversas que deveriam ser amistosas e que terminam num conflito gigantesco. Olha alguns exemplos de assuntos centrais à fé cristã: a divindade de Cristo, a salvação pela graça. As Escrituras são suficientes para a nossa fé, são inerrantes. A gente precisa defender o pecado, a justiça, o juízo, a eternidade. Mas olha alguns exemplos de assuntos periféricos: tipo de batismo, tipo de ceia. A ceia é restrita, ultra restrita, só crente batista da mesma igreja, da mesma comunidade que deve cear. Eu sou arminiano ou calvinista. As pessoas querem ser mais arminianas ou calvinistas do que de Jesus. O que importa é você decidir se você é de Armínio ou de Calvino. Se der, você é de Jesus. Tem muita gente assim ainda. Está até fora de moda essa conversa. Pastor, a terra é plana. Eu lembro de um dia na minha célula que enveredaram por isso, foi o resto da noite, para saber se a terra era redonda ou era plana. Eu disse: pronto, agora são os novos galileus agora, querendo resolver isso. Pode tatuagem, podem brincos, maquiagem, teremos animais no céu. Diga para o pai de Pet que eles não vão, que você conseguiu uma confusão para o resto da sua vida. Acontece ou não acontece esse tipo de conversa? Acontece, né? Gera confusão às vezes? Gera muito. Qual foi a última vez que você viu um grupo de pessoas da sua célula, da sua igreja, da sua família, sentados para conversar sobre a suficiência das Escrituras? Sentados para conversar sobre a eternidade em Jesus? Qual foi a última vez que nós falamos sobre isso? Mas a gente se embrenha em algumas discussões tolas. Mantenha a sua fé e seu tempo distante de coisas inúteis. A palavra original usada por Paulo tinha um sentido bem amplo. Trazia a ideia de que um cristão deve se envolver com questões que ajudem e sejam úteis à prática dos homens. E eu achei muito interessante o que um exegeta traz, e ele traz uma ilustração prática, e ele diz o seguinte: há grupos de discussão que discutem simplesmente pelo prazer de fazê-lo. Há grupos que discutem sem nunca acabar questões teológicas. Aí olha só, é muito mais fácil discutir teologia que ser amável. É muito mais fácil discutir teologia do que contribuir no lar. É muito mais fácil discutir teologia do que ser diligente e honesto no trabalho. São coisas fúteis. É simples. Você senta ali no final de tarde, começa a conversar com alguém, e daqui a pouco que ele tomou o teu dia, o resto da tua tarde e o início da tua noite. Mas ir lá e lavar a louça ninguém quer. Os homens, né, principalmente, que dão trabalho. Uma palavra que o pastor Marcelo tem usado algumas vezes ao longo dessa série tem sido sobre a integridade em roubar alguns minutos do trabalho, né, Marcelo? O que é que dá mais trabalho? O que é que expressa maior o seu testemunho de fé? A sua integridade e a sua honestidade demonstrada no trabalho? Ou uma conversa tola com algumas pessoas que não leva ninguém a lugar nenhum? Muitas vezes eu percebo que nós caímos muitas vezes na advertência que Jesus traz aos fariseus lá em Mateus 23, 24 a 26, que diz: condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Às vezes a gente está coando o mosquito e engolindo o camelo.
E aí eu não queria dar muitas voltas. A gente está preocupado se o irmão pode ou não pode fazer uma tatuagem, mas a gente está lá no Instagram para o aborto. Engolindo o mosquito, né? Coando o mosquito e engolindo o camelo. A gente está aqui preocupado se as mulheres podem ou não ter cabelo grande, se a igreja vai ter jogo de luz ou não vai ter. Mas a gente está apoiando quem diz que as escrituras precisam ser atualizadas. A religiosidade, ela é muito bem travestida nos dias de hoje. De um fundo, muitas vezes, contemporâneo, mas que quando a gente aperta um pouquinho, a gente vê que a religiosidade está ali. A gente precisa manter a nossa fé e o nosso tempo distantes das coisas inúteis. Precisamos fazer exatamente o que Paulo recomendou a Tito e à igreja de Creta, lá do verso 1 ao verso 8, que o pastor Marcelo já pregou. Observando a nossa conduta cristã, para que tenhamos práticas piedosas, que sejam percebidas pela sociedade. O que acontece é que no contexto de Creta, a realidade era que os rabinos judeus passavam seu tempo construindo genealogias imaginárias e exemplares dos personagens do Antigo Testamento. Os escribas passavam intermináveis horas discutindo o que se podia e o que não se podia fazer no sábado. Marcelo pregou semana passada, culto único, Lucas, a cura da mulher encurvada. Qual foi o primeiro questionamento dos fariseus e dos escribas? No sábado? Não podia esperar a segunda? O sábado era mais importante do que a cura e a libertação daquela mulher do cativeiro. E às vezes a gente cai na mesma coisa. Precisamos estar atentos, porque não há nenhuma virtude no fato de sentar-se a discutir profundas questões religiosas, quando as simples tarefas da vida cristã esperam para ser realizadas. Não há nada de interessante e de bom em discutir questões teológicas se a gente não faz ainda nem o simples da vida. Sabe cozinhar nem um ovo e quer fazer um prato internacional. Gente, isso acontece demais. Nunca leu nem os evangelhos, mas passou alguma coisa no Instagram, num podcast, e aquela pessoa diz: eu preciso descobrir algo sobre isso, porque alguém com uma boa oratória despertou o interesse, mas não conseguiu ainda nem se dedicar ao estudo devocional das Escrituras e quer já estudar o período interbíblico. Sabe, ainda você diz: abra seu livro em Amós, está lá procurando o Novo Testamento. Não aprendeu ainda nem o que é o Novo e o que é o Velho, mas quer estudar o período interbíblico. O que o apóstolo Paulo está provocando a Tito, exortando a Tito para que ele observe na igreja, é que antes de nos embrenharmos por questões profundas, precisamos ser cumpridores das tarefas simples da vida cristã. Essa era a primeira observação que as igrejas de Creta precisavam tomar cuidado. Olha, antes de estar sentado com a roda dos judaizantes, discutindo essas fábulas e correndo um grande perigo de serem pervertidos por elas, façam aquilo que é simples. E não tem como falar sobre esse ponto e não lembrar uma mensagem do pastor Pedro, acho que 1 ano e pouco atrás. Uma vida extraordinariamente comum. Foi o que Pedro pregou aqui, nos chamando justamente para aquilo que é simples e ordinário da vida cristã, para que a gente não venha se perder. A segunda recomendação de Paulo é: confronte os facciosos, os contenciosos, os separatistas e partidaristas. Olha comigo, verso 10 e 11. O texto diz: depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Não fechem os olhos para os sinais e sintomas.
Essa é uma advertência para os pastores, é uma advertência para o líder de célula, para o líder de ministério, para o pai, para a mãe. Não feche os olhos para os comportamentos de partidarismo e de divisão na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, na sua célula, no seu ministério, na sua casa. Tito enfrentou um grande grupo de líderes na igreja de Creta que estavam sendo enganados e influenciados pelo legalismo judeu, por aqueles que eram da circuncisão. O que Paulo está instruindo a Tito é: observe, trate a causa e, se preciso, discipline. Se tem uma das maiores mazelas que podem existir dentro de uma comunidade cristã, chamam-se as facções, os partidaristas e os contenciosos. São aquelas pessoas que estão ali ardilosamente envenenando o corpo de Cristo para causar uma ruptura. Você viu? Você viu o que o pastor disse? Rapaz, eu não concordo não. Quem não concorda com o pastor? E aí vai criando alguns silos dentro da igreja. E depois os contenciosos chegam para fazer seu papel, que é: rapaz, Osmi e Christian não concordam não, vou puxar um assuntinho aqui, que é para criar uma confusãozinha entre eles. Gente, tem sim na igreja. Tem sim. A gente não precisa ir muito longe não. A gente todo ano nós realizamos o cordel, tem aqueles irmãos que não concordam com o cordel e está tudo bem, mas eles poderiam, alguns deles, só não ir. E estava tudo certo. E não teria problema nenhum. Mas não é suficiente. Eu tenho que jogar isso na minha célula, na minha rede, no pós-culto, na visita que vai na minha casa, para que eu consiga ter os de Apolo e os de Paulo. Os do cordel e os do não cordel. Os que concordam com o culto único e os que não concordam com o culto único. Os que concordam com crianças no culto único e os que não concordam. Paulo está falando justamente sobre essas pessoas que tinham como motivo principal não era instruir a igreja, mas enganar a igreja. Tais homens estavam causando prejuízos irreparáveis à igreja de Creta. Porque depois de estabelecido um movimento separatista na igreja, é muito difícil se corrigir isso. Historicamente, as igrejas, muitas denominações, elas nascem por questões separatistas. Porque pensam diferente e não conseguiram tratar isso, e não conseguiram conviver com isso, e criaram-se ali novas comunidades. Mas não foi pacífico. Tanto é que algumas vivem hoje não são irmãs. São inimigas. Os cristãos deveriam ser muito cuidadosos com as opiniões que os separam da comunhão dos crentes. A verdadeira fé não divide os homens, une-os. Esteja muito atento aos sinais de conversas, de aconselhamentos, de finais de semana que estão provocando divisões na igreja. Aquelas conversas que não têm nada de útil a não ser envenenar o seu coração. Meses atrás eu conversei com um casal e os ouvindo. Em um momento da conversa eu identifiquei que aquelas frases não eram deles. Aquelas frases eram de outras pessoas. Porque eu já tinha ouvido aquelas frases. E eu perguntei: essa frase é sua? Quem lhe disse? E aquele casal disse: não, é porque a gente tinha nascido numa conversa venenosa, facciosa, partidarista, e que tinha ganhado mais um casal para aquele ponto de vista, que estava todo azedo, cheio de espinhos, para tratar uma questão que era tão simples. Mas porque tinha tido uma conversa facciosa de um movimento partidarista dentro da igreja. Por isso que às vezes vocês percebem que o pastor Marcelo, o pastor Pedro, eu, temos algumas palavras mais duras, né, Marcelo, nesse sentido, porque de fato são cuidados que a gente precisa ter. Essa exortação de Paulo, essa recomendação de Paulo para Tito, é uma recomendação vigente hoje. Por fim, trate a causa, se necessário, discipline, ainda no verso 10 e 11. Depois de o exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões, passe a evitá-lo.
O apóstolo Paulo é muito claro com Tito de que há momentos em que será necessário a disciplina. Que você deve sim, num primeiro momento, diante de um movimento separatista, faccioso, chamar aquele irmão, porque disciplina é amor. Conversar com ele, orientá-lo, estabelecer ali novos acordos e novos comportamentos e tentar restaurá-lo. Mas aí ele vai e uma semana depois faz tudo diferente do que a gente alinhou. A palavra de Deus diz o quê? Vai de novo, chama-o novamente, adverte-o, exorta-o, mas chegam momentos em que o coração está obstinado, que ele não quer mudar. E aí o que Paulo está dizendo é que sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Nesses casos onde não há restauração, onde não há mudança de comportamento, onde aquela pessoa se recusa a ouvir as advertências e as instruções, é necessário muitas vezes o distanciamento e a ruptura. Essa nunca deverá ser a primeira instância, nunca deverá ser a primeira solução. Mas não havendo mudança de comportamento, não havendo restauração do coração, para que a gente não venha a perder ou contaminar o corpo de Cristo, às vezes é necessário dizer, basta. Se você já liderou célula, você vai lembrar que houve momentos que você precisou dizer, basta. Eu caminho com você até aqui. É uma forma de cuidado com aquela pessoa, de cuidado com o corpo de Cristo, e as nossas orações continuam para que o Espírito Santo o constranja, o convença, promova arrependimento e ele retorne. Mas Paulo é categórico em seu julgamento. A disciplina ela precisa ser estabelecida quando necessário. E aí é quando não há transformação e nem mudança. A terceira recomendação de Paulo a Tito é: siga em frente. Verso 12, 13, 14 e 15. Quando eu te enviar Temas ou Tíquico, vem depressa, encontra-me em Nicópolis, pois resolvi passar ali o inverno. Empenha-te completamente e providencia tudo o que for necessário, para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Os nossos também aprenderam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Todos os que estão comigo te cumprimentam, cumprimentam aqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Você vai lembrar da primeira mensagem, a abertura da série. Tito tinha uma missão. Tito tinha a missão de encontrar líderes locais, anciãos que iriam liderar essas igrejas que estavam nascendo na ilha de Creta. E agora você vê no finalzinho do capítulo 3, esse desfecho e Paulo dizendo a Tito: olha, estou te mandando Artemas e Tíquico. Te prepara para vir ao meu encontro em Nicópolis. Nós não sabemos ao certo onde ficava Nicópolis, nem sabemos ao certo quem era Artemas. Já sobre Tíquico a gente tem bem mais informações. Ele já era um parceiro de Paulo no envio da carta aos Efésios, aos Colossenses. Mas o fato é que Paulo está dizendo: olha, está na hora de arrumar as malas e seguir em frente. Tito já vinha fazendo um trabalho extraordinário, cuidando da igreja, educando a igreja, ajudando a igreja a estabelecer pastores, mas agora a missão continua. Siga em frente. E não é fácil, parece algo simples, preparar-se para passar o bastão. E foi um ponto do texto que me chamou muito a atenção. Cabia a Tito preparar-se para seguir em frente em sua missão, visto que seu trabalho inicial estava consolidado. Eu fico pensando o coração de Tito, inclinado a dizer: Paulo, talvez não seja esse o momento, eu ainda tenho muitos desafios aqui. Olha, os judeus estão dando trabalho, existem fábulas sendo contadas, parte da igreja se envolve com isso, eu não posso ir agora. Mas o movimento do reino de Deus, ele é suportado e amparado por Deus. Tito não era indispensável às igrejas de Creta. Iria uma outra pessoa substituí-lo e ele iria para uma outra etapa da missão.
E é muito interessante, porque às vezes a gente olha para um texto desse e diz, não, o que é que tem de prático aqui? Às vezes você está liderando uma célula, está liderando um ministério, você está sendo chamado, direcionado por Deus para uma outra pessoa e você fica, mas não tem ninguém, eu não posso sair. Deus vai suprir e levantar pessoas para que a sua obra continue. A obra de Deus em seu Filho Jesus, nas pessoas da ilha de Creta, não iriam parar com a saída de Tito. Muito possivelmente foi Tíquico que ficou no lugar de Tito. E a obra continuou, e Tito foi possivelmente encontrar-se com Paulo lá em Nicópolis e dar sequência à expansão do reino de Deus. E por fim, para finalizarmos a nossa mensagem, pratiquem boas obras, cuidem dos necessitados. Paulo orienta a Tito a estimular as igrejas locais, a encorajar aqueles cristãos a trabalharem. E aí isso daqui é uma conexão direta com o verso 9, 10 e 11, que ele está advertindo de não se envolvam com coisas inúteis, não se envolvam com fábulas judaicas, não se envolvam com genealogias. E aí ele termina dizendo, portanto, se envolvam com o que é útil, pratiquem as boas obras e ajudem os necessitados. É a ideia de que o povo de Deus deveria trabalhar não somente para ter o seu, mas para ter o suficiente para si e para quem está do seu lado. Olha a contraposição que Paulo está fazendo no coração de Tito e, por consequência, no coração das igrejas de Creta. Cuidado, não se deixem levar por essas conversas tolas. Em contrapartida, dediquem-se ao que é útil. Todo o capítulo 3, ele vai se resumir ao cristão observar sua conduta e perceber se ela está sendo útil ou se ela está sendo inútil. Se ela está tendo aplicação prática na comunidade que ele vive, ou se está tendo aplicação nenhuma, é algo apenas filosófico no campo da discussão. E não é pecado sentar para discutir, para conversar, para refletir, mas se isso não se desdobra em algo prático na vida cristã, as coisas não estão bem alinhadas. E Paulo termina dizendo, cuidem dos necessitados, pratiquem boas obras e sejam intencionais na produção de frutos. Olha o verso 14. Aos nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não deixem de dar fruto. Paulo está falando aqui sobre o grau de importância daquilo que nós fazemos. Dediquem-se às boas obras. Nós fomos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. A gente não foi salvo para estar apenas sentado em derredor de uma mesa, como se nós fôssemos aqui uma geração de filósofos gregos, apenas para discutir sobre a vida. Nós fomos chamados para ter uma vida prática, de ação, piedosa, que revele frutos espirituais, que revele a graça de Jesus sobre nós. E é isso que Paulo está dizendo. Dediquem-se. E aí, em particular, eu gosto muito disso. Paulo não está dizendo, olha, deixa fluir organicamente. Eu tenho tido, nas últimas semanas, um pavor dessa palavra, orgânico. As coisas têm que... Não, pastor, as coisas têm que fluir naturalmente. Naturalmente eu vou ser capaz de perdoar, naturalmente eu vou ser capaz de amar. Não, não vai acontecer naturalmente, porque existe uma guerra tremenda dentro das nossas vidas, entre fazermos aquilo que o Senhor quer e fazermos aquilo que o pecado nos influencia a fazer. A palavra de Deus ela é muito clara, não existe nada orgânico e natural. Não tem Zeca Pagodinho na Bíblia. Não adianta pensar que deixa a vida te levar. A Bíblia fala sobre intencionalidade, sobre disciplinas espirituais, sobre empenhar-se e dedicar-se para viver em conformidade com o que significa ser discípulo de Jesus. E Paulo termina essa carta a Tito dizendo isso. Dediquem-se à prática de boas obras e à produção de frutos. Eu acho que não haveria melhor forma de Paulo encerrar essa carta do que lembrando à igreja que, olha, dediquem-se ao que é útil. Dediquem-se ao que é prático. As igrejas que são relevantes por onde passam, e aí eu estou falando de nós,
e não da estrutura. As pessoas / igreja que são relevantes por onde passam, não são aquelas que falam muito, são aquelas que fazem muito. Eu lembro que na pandemia, nós tivemos uma aula com Ricardo Agreste que me marcou muito. Não sei se o Marcelo vai lembrar dessa fala. Ele disse assim: no pós-pandemia, e era um grupo só de pastores, ninguém vai lembrar do que você pregou. E ele não estava desmerecendo a mensagem, tá? Mas ele disse: ninguém vai lembrar do que você pregou, mas eles vão lembrar do que você fez, das ligações que você fez, dos choros que você teve. Isso fala muito sobre o que Paulo está dizendo no finzinho. Ninguém vai lembrar daquela conversa de sábado à noite que a gente discutiu se a terra era plana ou não, se a serpente andava ou não, se o homem era carnívoro ou não. Ninguém vai lembrar. Não mesmo. Mas as pessoas vão lembrar do dia que você chorou com elas. Vão lembrar do dia que eu chorei com elas. Elas vão lembrar dos períodos de angústia, aflição e escassez, onde nós fomos a resposta de Deus para os necessitados. Elas vão lembrar. Por isso que Paulo está dizendo: dediquem-se ao que é útil. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem sido esta igreja que tem se dedicado ao que é útil. E aí a gente vê pessoas chegando na nossa igreja que moram em outra cidade e dizem assim: pastor, estou me mudando. E é uma coisa até louca de entender. Estou alugando minha casa própria lá na outra cidade, estou vindo morar aqui. Porque a igreja tem se dedicado ao que é útil. Porque ela tem abençoado de maneira prática a vida daquela família. Eu tenho certeza que se a gente tivesse aqui às quartas-feiras conversando sobre algo que não é prático, aquela família não tinha sido tocada. As pessoas que o Espírito Santo tem trazido à nossa igreja, que tem entregado a vida a Jesus, que tem se batizado, tem visto um evangelho real nas suas vidas. Com a igreja que vive um evangelho real. Porque se fosse apenas falácias, sem dúvida a gente não estaríamos vivendo o que vivemos hoje. Então a nossa palavra, e representando tanto o pastor Pedro quanto o pastor Marcelo, continuem sendo essa igreja que investe seu tempo e sua energia no que é útil. Porque eu não tenho dúvida que o Senhor continuará acrescentando pessoas à nossa igreja. Mas embora estejamos num bom caminho, não podemos fechar os olhos para aqueles movimentos que acontecem pequenos para gerar divisões na igreja. Então estejam atentos aos sinais. Se acontecer, não empreste o teu coração para isso. Concentra a tua energia, concentra a tua força. Tito capítulo 3, verso 14. Empenhem-se no que é útil e na produção de frutos. Amém? Queria convidar você a curvar a sua cabeça para que possamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, porque temos sido uma igreja relevante, porque temos sido uma igreja útil, Senhor. Muito obrigado pelo direcionamento que o Senhor tem dado ao pastor Marcelo, nosso líder, por nos lembrar e nos trazer a realidade de que a igreja precisa ser simples, relacional e intencional, Pai. Obrigado aos nossos irmãos, porque têm entendido isso e têm alinhado os seus corações ao Evangelho e têm junto conosco construído uma igreja simples, saudável, relevante, que é conhecida não pelo que fala, mas pelo que faz. Senhor, que o Espírito Santo aqueça o nosso coração para continuarmos sendo essa igreja que cresce em graça, que cresce em conhecimento e que alcança pessoas e transforma vidas pelo poder da palavra. É isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.